Beleza, pessoal? Vamos no terceiro vídeo da série Dízimo e Afins, beleza? Eu deixei passar algumas coisas aí no segundo vídeo, vou lembrar que é importante falar, que eu falei que eu falo, que eu mostro o que eu falo, então tem que falar, né? Deuteronômio 14, vamos lá. Deuteronômio 14, 14 é a regra do dízimo. Então toda pequena lei, por menor que seja, ela tem certas regras, tem artigos, tem incisos e resoluções e por aí vai. Então o dízimo, da mesma forma, ele tinha uma regra para ser seguida. Está em Deuteronômio 14, verso 22. Porque se tratava do alimento dos levitas, então tinha que ser uma coisa correta, tinha que ser uma coisa com certas regras, para que ninguém passasse fome. Então, Deus fez isso, deixou as regras para ninguém passar fome. O povo, eles passavam fome ainda, porque, como eu falei, o judeu era mal, o cara era mal, bicho. Vamos lá. Ainda são mal muitos deles ainda, como eu também sou ainda um pouquinho. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Tá vendo? Ó? Semente e ano, anual. O dízimo nunca foi mensal. Se é mensal hoje, é porque a Prefeitura Municipal de Campo Grande e o governo federal do Brasil, ele cobra impostos mensalmente, tá? Acho que todo o país cobra impostos mensalmente. Então, é por isso, beleza? Aí tem aqueles que falam para mim assim, mas o mundo evoluiu, o capitalismo, o modernismo, hoje, naquele tempo não tinha prédio, naquele tempo não só tinha cavalo, não tinha, por exemplo, um carro, então tudo mudou, certo? Então, da mesma forma, nós temos que acompanhar o desenvolvimento do mundo, acompanhar a tradição do mundo, acompanhar o que nossos pais nos ensinou, acompanhar o que o mundo nos traz, para a gente não ser deslocado, para a gente não ser taxado como crentões, e por aí vai muitas outras baboseiras para desculpar a sua falta, a sua desobediência, beleza? Então, mas Cristo falou lá em Marcos 7, no verso 7, creio eu, especificamente sobre esse nosso hábito de adotar, de esquecer os mandamentos de Deus para adotar as coisas do mundo, apenas por comodidade, apenas por continuar praticando o que você quer praticar, entendeu, pessoal? Uma coisa importante para Deus, muito importante, é você querer fazer o certo. Você praticar tudo que é certo é muito difícil mesmo, é difícil, mas o que eu creio assim, o que importa muito mais para Deus é quando você quer fazer o certo, porque como eu falei, a graça é misericórdia, a graça ela é por eleição, não é por condição tua, não é pelo que você faz, não é pelas obras. Era pelas obras, quando era a lei de Moisés era pelas obras. Hoje não, hoje é por graça e misericórdia. Então não é pelo que você faz, a sua condição de fazer as coisas que você acha certa é que você vai ser salvo, é por eleição de Deus. Se Deus te escolheu, bicho, você pode, o avião pode cair na tua cabeça, velho, não adianta. Bicho, Deus escolheu você, rapaz, acabou pro diabo, acabou mesmo. Marcos 7, no verso 7. Mas antes, vamos falar assim, ó. O que aconteceu a historinha aqui, ó? Jesus passava com os discípulos comendo o pão com a mão suja, com a mão suja. Os judeus, eles tinham a tradição dos seus pais de lavar as mãos antes de comer em qualquer coisa. Se eles fossem na esquina ali ver uma peladinha de futebol, eles voltavam e lavavam as mãos. Então, quando viram os discípulos comendo com a mão suja, eles questionaram Cristo por que os seus discípulos eles não lavam as mãos como nós. Aí Cristo falou assim, ó, lá no verso 6, Cristo, depois vocês leem, tá, pessoal? Do 1 ao 5 lá, é o que eu falei agora. No verso 6 ele fala assim, ó, e ele, Cristo, respondendo, disse a eles, aos fariseus, ó, qual que é o adjetivo que eu falei no segundo vídeo? Hipócritas, vamos lá. Bem profetizou Isaías acerca de vós. Falou de novo, ó. Hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ó, porque é sem misericórdia totalmente os judeus. Em vão, porém, me honram, ensinam doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Qual é o mandamento de Deus que Cristo cita aqui? Amar o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, era misericórdia. Você olha a pessoa comendo com a mão suja, vai questionar ele porque está comendo com a mão suja, bicho, vai brigar com ele que está com a mão suja. Cara, você é totalmente sem misericórdia. Vamos lá, voltando aqui. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas.
e dizia a eles: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então, nega o amor para guardar um mandamento totalmente mundano, um mandamento totalmente humano, que não foi dado por Deus. Entendeu, pessoal? Então, se você quer quebrar a palavra aqui, lá em 14:14 novamente, você quer quebrar o que está escrito, que o dízimo é anual, apenas para poder pagar as contas da tua igreja, as contas do teu salão, as contas da tua instituição, tá? Você pode fazer isso, mas você não pode fazer o quê? É você ensinar errado. O que você não pode é você defender a mentira. Você não pode fazer isso. Você quer cobrar, quer receber, beleza, você pode, mas você propagar e defender algo que não está escrito, esse é o grande problema, beleza? Vamos continuar no verso 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Então, veja aí, eles comiam o quê? Alimento, tá? Não dinheiro, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não posso levar, ou seja, quando você mora tão longe do templo que eu escolhi, que é lá em Jerusalém, tá, pessoal? Lembra a Casa do Tesouro? Casa do Tesouro é celeiro, Casa do Tesouro não é depósito de colocar dinheiro, onde põe comida, que é lá em Israel. Então o dízimo tinha que ser levado onde Deus tinha escolhido. Deus escolheu lá o templo, a Casa do Tesouro de Israel. Você quer levar o dízimo? Beleza, pega o que você tem que levar lá, que não é dinheiro, e vai levar lá em Israel, não aqui no Brasil, tá? E quando o caminho for tão comprido, quando for longe, você vende o teu gado, vende o que você tem, pega o dinheiro na tua mão e vai até onde eu escolhi, Israel. Lá você compra comida e come perante mim, perante o altar, e me oferece perante o altar lá em Israel. É o que vai falar no verso 24. Ó, e quando o caminho for tão comprido que os não posso levar, por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus é para ali pôr o seu nome quando o Senhor teu Deus estiver abençoado. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho e por bebida forte. E por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Entenderam? Tá? No verso 28 vai falar o que aqui? Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então, como eu falei, o dízimo anual, e a cada 3 anos tinha outro tipo de dízimo, que era que você colocava a comida na porta da sua casa para que os levitas, os pobres, que não tinham terra, possessões alguma, viessem e comessem a tua comida para não morrer de fome. Então, se o dízimo é dinheiro e se o dízimo, obrigação, a terceira espécie, ainda é válida, então a cada 3 anos você tem que pegar o dízimo de tudo que você tem e pôr na tua caixinha de correio, beleza? Se você não tem caixa de correio, você tem que pôr uma caixinha na porta da sua casa, colocar assim, dízimo para os levitas, beleza? E colocar alguém cuidando para ninguém que não seja levita pegar seu dinheiro, beleza? Se for para cumprir, tá? Aí alguém fala para mim assim, não, mas você está falando ao pé da letra, você está sendo literal, e está escrito que a letra mata e o espírito vivifica. Beleza, tá escrito mesmo, mas vou mostrar depois o que quer dizer isso, tá? O que mata realmente e o que vivifica, beleza? Depois eu vou ler essa parte e vou mostrar o que é isso aí. Vamos lá, então acabou o Deuteronômio 14, deixa eu ver o que falta falar aqui. Uma coisa que eu tinha ter falado no começo do primeiro vídeo, mas não falei. Eu falo assim, tem pessoas que usam isso como desculpa e outras pessoas usam isso como falta de entendimento apenas, tá? Outras pessoas falam isso porque simplesmente nunca leram, nunca chegaram aos seus ouvidos isso que eu vou falar agora, que é quando a pessoa fala para mim assim que a Bíblia ela tem várias interpretações. Então o que eu ouço sempre, cada igreja tem uma doutrina diferente, cada igreja tem seus pontos falhos, cada igreja tem seus pontos bons, toda igreja tem aquele que fuma, tem aquele que bebe, toda igreja tem aquele que anda torto, toda aquela igreja tem aquele que vira piruleta para frente, tem aquele que vira piruleta para trás. É um monte de coisa para se desculpar, beleza? Mas vamos ver lá o que está em segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. E eu volto no dízimo depois.
Tchum, 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 tchum. Pô, Teletubbies. Vamos lá. Capítulo, segunda epístola de Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 21, verso 20. Vamos lá? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pedro fala aqui claramente das profecias dos profetas, ou seja, Isaías, Joel, que eu li aquela hora, e todas as promessas que desde Gênesis já tem promessas. Jacó fez promessa para seus filhos, tudo isso são promessas. E quem faz promessa é profeta, né? Prometeu pela boca de Deus, profeta. Então, profecias feitas pelos homens, como fala aqui, mas os homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, por isso, as promessas da profecia, as profecias feitas no Antigo Testamento, elas não são de particular interpretação. Por quê? Porque estão inspiradas pelo Espírito Santo. Então, tudo que é inspirado pelo Espírito Santo, de acordo com o primeiro capítulo de 2 Pedro, no verso 20 e 21, tudo que é inspirado pelo Espírito Santo, ela não é de particular interpretação, ou seja, você não pode interpretar de um jeito e o outro de outro jeito, é uma só. É só uma, porque o Espírito é um só. Então a interpretação é a mesma que vem de Deus, é uma, beleza? Então se você crê que isso aqui que está na minha mão aqui, qualquer Bíblia, seja a sua católica, evangélica, hebraica, judaica, inglês, africana, chinês, mandarim, qualquer idioma que você acha, você crê que isso aqui ela foi inspirada pelo Espírito Santo, seja pelos profetas, seja pelos apóstolos, seja por Cristo, o que tiver aqui, Apocalipse, Gênesis, se ela foi inspirada pelo Espírito Santo, você crê nisso? Então você não pode me falar, de acordo com o que está escrito em Pedro aqui, que a Bíblia tem várias interpretações. Não tem várias, tem só uma, beleza? Agora, se tem várias por aí, você medita com Deus, por que então tem várias por aí? Só você começar a pensar rapidinho, você descobre. Rapidinho, não precisa nem da ajuda de ninguém. Rapidinho você descobre porque tem várias, tá? Mas, de acordo com a palavra, ela tem só uma, se for inspirada pelo Espírito Santo. Agora, se você crê, se você é ateu, e você crê que isso aqui é um lixo, que isso aqui é um bando de homem que fez na hora que quis fazer e chegou até nós, foi o homem que criou, não tem nada a ver com Deus aqui, beleza, tá certo. A Bíblia tem várias interpretações. Se você acha que isso aqui é um lixo, ela tem várias, realmente, beleza. Você crê nisso, eu estou saindo daqui agora, pode ligar o vídeo, acabou o vídeo, beleza? Mas você não crê assim, você não pode negar o que está escrito aqui, tá? Você não pode falar que isso aqui é literal, você não pode falar que a letra mata e o espírito vivifica, não pode falar isso aqui não, beleza? Vamos agora para encerrar o vídeo, porque Malaquias 3:10 já foi tudo. Já falei tudo que tinha que falar. Ah, não falei não. Ó, alguém já te falou que existe o dízimo dos dízimos? Então existe, ou seja, se você dá o dízimo para alguém, você recolhe o dízimo para alguém maior que você na tua instituição, na sua igreja, aquela pessoa maior, ela também teria que dar o dízimo. Para quem? Para quem? De acordo com literalmente, para quem? Ela teria que dar para Deus. Ou seja, você deu R$100 para ela, e ela tem que pegar de R$100, R$10. E tem que fazer o quê? Queimar R$10. É isso que ela tinha que fazer, como os sacerdotes faziam. Pegava 100 ovelhinhas, eles pegavam as 10 melhores, e queimavam a melhor parte para Deus. Foi por isso que Deus fez Malaquias 3. Criou Malaquias, o livro de Malaquias, porque os sacerdotes, em vez de pegar as 10 melhores das 100, eles pegavam as 10 piores, e as 90 eles comiam, tá vendo? Eles roubavam a Deus nessa parte aí. Então, se você dá o dízimo, aquela pessoa tem que queimar para Deus o dízimo. Mas é claro que hoje ninguém é louco de queimar dinheiro, né? A não ser que ele tenha fé muito grande de queimar e aparecer no outro bolso dele. Então, vamos fazer uma analogia. Não tá certo não, mas só para te dar uma trégua também para você, né? Ouvindo tanta coisa, tá a cabeça tomada de coisa, né? Vou dar uma palhinha para você. Você pega 10% de toda a receita da igreja, 10%, e doa para alguém. Não está de acordo com a palavra, mas é algo
que tem senso para nós hoje, né? Você doar para alguém esse 10%. Aí eu pergunto, tem gente que faz isso hoje, que dá o dízimo dos dízimos, que pega 10% da receita do dízimo total e dá para alguém, ou queima para Deus? Eu nunca vi. Se tiver, tá menos errado, tá? Mas continua errado ainda. Vamos ver lá, então, números... É a última parte de Malaquias que eu vou ler aqui, relacionada a Malaquias, números 18. Para encerrar esse vídeo, já passou muito tempo. Números 18. Ó, o número 18 é importante você ler por quê? Que vai explicar a parte que eu falei que os levitas não tinham possessão na terra. Os levitas só ficavam no templo, que é onde fala aqui no verso 21. Aqui, ó, 20. Disse também o Senhor a Arão, que era o pai dos levitas, que era o cabeça dos levitas, era o primeiro dos levitas, foi Arão. Na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, e eu sou a tua herança. Então, ou seja, a herança dos levitas era Deus. Então não tinha nada, não tinha carrinho, não tinha aviãozinho, não tinha saláriozinho, só tinha comida. Viver, como o povo fala, viver pela fé mesmo, só comida só. Eis que os filhos de Levi têm dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exerce, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Viu o que eu falei aquela hora? Que Deus fez isso, separou os levitas para cuidar do templo, para que as outras 11 tribos não se chegassem ao templo, para que não morressem fulminados pela ira de Deus. Então, vamos lá, verso 24. Tá, aí ele vai continuar falando, aí fala o verso 26, ó. Também falarás aos levitas e lhes dirá: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos, tá vendo? Então os levitas iam receber os dízimos e ia dar 10% do que recebessem. Tá vendo como existe o dízimo dos dízimos? Então, se é para cumprir, tem que cumprir tudo, tá? Por quê? Tem que cumprir tudo na lei. Porque, ó, veja bem, a lei de Moisés tinha a circuncisão, que era cortar a cabeça do prepúcio lá, do piu-piuzinho, tá? Tinha guardar o sábado, tinha o holocausto, que é queimar o cordeirinho uma vez por ano para jogar o sangue no meio do povo, para perdoar os pecados. Tinha o dízimo e mais uns 600 mandamentos, tá? Por que hoje? Eu pergunto, por que você não corta o piu-piuzinho? Por quê? Porque dói? Porque você pode ser preso por praticar isso? Na África faz isso ainda até hoje. Por que você não queima o carneirinho no seu quintal? Por que você não degola o carneirinho e faz uma fogueira muito grande para Deus? Por que você tem medo da polícia florestal, de ser preso e pegar uns 2 anos de cadeia? Por que você, tirando os adventistas, por que você não guarda o sábado? Porque você quer sair no sábado, baladinha, shoppingzinho, pegar um cineminha? E por que você só guarda o dízimo? Por quê? Você só guarda o dízimo. Está escrito em Tiago assim. Se eu lembrar aqui onde está. Tiagão. Esse Tiagão foi um dos caras. Tiagão. Cadê? Porque, capítulo 2, verso 10. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, se você guarda todos os mandamentos e tropeça em um, essa é a lei de Moisés, que está o dízimo lendo lá. O dízimo está em Moisés, não na Cristo, tá? Está em Moisés. Você faz isso, você tropeça em um só e guarda 600, rapaz, você está culpado de todos. Oi! Tô ocupado, já vou aí já. Ô, meu Deus do céu, deixa eu terminar aqui, mãe. Oi! Não, pra comer. Paguei 10 nele, cara, pra me comer. Voltando aqui. Então, porque qualquer um que guarda toda a lei e tropeçar em um... Oxi! Vou sim! Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto não pode... Então é isso aí, pessoal. Então, você guardar toda a lei, você é culpado de todos tropeçar em um só ponto. Então, eu falei que, ó, de 600, eu só citei, ó, a circuncisão, cortar o piu-piu, sábado e o holocausto. Só aí são 3 que tem certeza que você não faz. Então, você é culpado de todos, tá? Mesmo que você guarde o dízimo, beleza? Outra coisa, para encerrar, agora para encerrar mesmo, que eu lembrei agora, nem tinha escrito isso, lembrei agora.
Tem aquelas pessoas que falam assim, que dá o dízimo apenas por ficar com a consciência tranquila, que dá esse dízimo obrigação apenas para deixar, tô nem aí, se alguém vai roubar meu dinheiro, se tá errado, tô nem aí, sei que eu quero dar e pronto, beleza. Beleza, é aquela coisa. Se deu com alegria, beleza, mas tem uma coisa, não precisa esquecer, você não pode esquecer disso, você não pode deixar passar em si branco. É quando eu vou te falar assim, que o dízimo que você dá, se você dá pensando que ele pode te salvar, ele não pode te salvar. O dízimo não salva, tá? Se você se comparar uma pessoa que dá o dízimo, uma pessoa que não dá o dízimo diante de Deus, é a mesma coisa, tá? É em vão. É em vão. O dízimo obrigação, ele é em vão. Tanto faz você dá ou não dá. É a mesma coisa. Está lá em Romanos 3, 3, 3, 3, 3, 3, verso. Falar em justificação, o título é Justificação pela Fé em Cristo. Capítulo 3, verso 20. Vamos lá. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então ele fala aqui, mas fala em outras partes, Romanos 3 também, você pode ler. O que é essa justiça pela lei? A justiça pela lei era pelas obras. Então, eu era justo se eu queimasse o holocausto, se eu desse o dízimo, se eu guardasse o sábado, eu era justo por causa disso. Então, eu não era justo se eu apenas cresce em Deus. Eu era justo por fazer. Eu era justo por fazer. Quando o Cristo veio, o Cristo derramou, deu uma bicuda nisso aí. Deu uma bicuda nessa lei aí. Porque agora a justiça é pela fé. É pela fé em Cristo. Você está todo arrebentado. Você não consegue orar. Você não consegue fazer uma visita. Você não consegue ir na igreja. Você não consegue parar de beber. Não consegue parar de fumar. Mas quando Deus olha para você, vê um coração humilde, um coração puro, vê que você se acha menor que o teu irmão e vê que você ama o teu irmão. Apesar de tudo isso, você ama o teu irmão. Tá vendo? A justiça é pela fé em Cristo, pela fé no amor, pela fé na santidade de Cristo, pela fé, pelo amor, pela graça. Essa é a justiça pela fé. Ainda bem que Cristo veio, senão todo mundo estava fulminado, tá? Agora, na lei não, a lei era pelas obras, por isso que era sem misericórdia, bicho. Se você não fizesse, você estava ferrado. Estava ferrado. Você tem mandamento na lei que se você não fizesse, você morria. Você morria de tão duro que Deus era. Não deixou de ser, né? Deus é o mesmo. Então é isso aí, ó. O dízimo, então, ele é em vão, tá? Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, você não pode usar o dízimo como sua justificação de justiça diante de Deus. Você não pode dar o dízimo e falar, dei o dízimo, beleza, tô livre. Estou livre desse peso. Ó a ideia que a gente pensa. Não é isso, tá? O dízimo é em vão, foi abolido. E eu vou falar por que no próximo vídeo. Por que ele é em vão e por que ele foi abolido de uma maneira bem didática, bem tola. Falou, pessoal!